No chá de bebê, meu marido disse: "Prefiro ficar sem filhos do que criar um filho com ela." Saí sem dizer nada. O que aconteceu depois ninguém esperava. Sempre acreditei que família era sinônimo de apoio incondicional. Um porto seguro onde podíamos ser nós mesmos sem medo de julgamentos. Talvez por isso, quando conheci meu marido há 5 anos atrás, me apaixonei não apenas por ele, mas pela ideia de pertencer à sua grande e unida família. Que ilusão! No início, tudo parecia perfeito. Almoços de domingo com mais de 20 pessoas, festas de aniversário elaboradas e tradições familiares que eu nunca tinha experimentado na minha família pequena e reservada. Eu me esforcei tanto para me encaixar. Aprendi todas as receitas da sogra, memorizei cada aniversário, cada história de infância, cada piada interna, mas nunca foi suficiente. Com o tempo, percebi que havia algo errado na dinâmica. As piadas sobre meu jeito diferente começaram sutilmente. Quando eu falava durante um jantar, os olhares se cruzavam. Quando eu sugeria algo, havia sempre alguém para apontar por que não daria certo. Meu marido, que no início me defendia, foi cedendo à pressão silenciosa de concordar com sua família. É assim que somos, amor. Brincamos com todo mundo. Você precisa desenvolver um pouco mais de senso de humor. Engoli meu desconforto por anos. Sorri quando queria chorar. Agradeci quando queria gritar. Perdoei quando deveria ter exigido respeito. Tudo em nome da harmonia familiar que meu marido tanto valorizava. Até o chá de bebê da prima dela. Era um sábado de manhã. O salão de festas estava decorado com tons de verde e amarelo, já que a prima não queria saber o sexo do bebê antes do nascimento. Tinha me esforçado para ajudar na decoração no dia anterior, ficando até quase meia-noite arrumando os arranjos de flores e balões, enquanto a irmã do meu marido apenas dava ordens sem mover um dedo. Cheguei cedo para ajudar com os últimos detalhes. Coloquei um vestido florido que havia comprado especialmente para a ocasião, e até fiz um penteado elaborado. Queria estar bonita, mostrar que me importava. O salão foi enchendo aos poucos, e logo todos os familiares estavam lá, inclusive meus sogros, que, como sempre, mal me cumprimentaram. Tudo corria aparentemente bem. A comida estava deliciosa. As pessoas conversavam animadamente e a prima do meu marido parecia feliz com toda a má atenção. Foi durante o momento de entrega dos presentes que aconteceu. Eu estava sentada ao lado do meu marido, tentando me misturar naturalmente às conversas. A tia dele, sempre intrometida, virou-se para nós com aquele sorriso que eu já conhecia bem. O tipo de sorriso que antecede uma pergunta embaraçosa. "E vocês dois? Quando vão nos dar a alegria de um bebê? Já estão casados há 3 anos?" Ela perguntou alto o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Senti meu rosto esquentar. Aquela era uma ferida aberta entre nós. Eu queria muito ter filhos, mas meu marido sempre adiava a conversa. "Ainda não é o momento certo", ele dizia. "Precisamos de mais estabilidade financeira." Era outra desculpa frequente, apesar de ambos termos carreiras estáveis. Antes que eu pudesse responder algo educado e evasivo como sempre fazia, meu marido soltou uma risada alta e cortante que ecoou pelo salão. Com ela, prefiro não ter filhos a criar crianças com esse tipo de negatividade. O tempo pareceu congelar. Senti como se tivesse levado um tapa na frente de todos. As palavras dele me atingiram como facas afiadas. Não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. A irmã dele, sempre pronta para piorar qualquer situação, acrescentou com um sorriso malicioso. Ela provavelmente daria à luz a reclamações e as alimentaria com drama. Alguém riu. Outros sorriram constrangidos. Meu marido não fez nada para interromper. Pelo contrário, ele parecia estar gostando da situação, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios enquanto sua família zombava abertamente de mim. "Vocês não têm graça", consegui dizer com a voz trêmula. Ele me deu um sorriso sarcástico. "Relaxa, você é sempre tão sensível. Não é à toa que não quero ter filhos com você." Senti lágrimas se formando, mas me recusei a chorar ali. Não daria esse gosto a eles. Levantei-me silenciosamente, precisando escapar daquele ambiente tóxico antes que desabasse. Quando tentei sair do salão, ele agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas. "Onde você está indo? Não estrague isso para todo mundo." Olhei para a mão dele no meu braço, depois para seu rosto, e então para as pessoas ao redor que fingiam não notar o que estava acontecendo. Ninguém se importava com o que eu estava sentindo. Ninguém achava errado o modo como ele estava me tratando. Eu apenas sorri e me afastei, libertando meu braço do seu aperto. Saí do salão com a cabeça erguida, peguei minha bolsa e chamei um motorista de aplicativo. Durante todo o trajeto até a casa da minha amiga Melina, não derramei uma única lágrima. Não sei o que o futuro reserva, se encontrarei outro amor, se formarei minha própria família um dia, mas sei que nunca mais permitirei que alguém me trate como menos do que mereço, nem mesmo em nome do amor ou da família, porque aprendi da maneira mais difícil que verdadeiro amor e verdadeira família começam com respeito. E respeito não é algo que se mendiga, é algo que se exige, mesmo que silenciosamente, através de nossas escolhas e limites. Às vezes, a vingança mais poderosa não é destruir o outro, mas reconstruir a si mesmo, mais forte, mais sábia e finalmente livre. Estava além das lágrimas. Algo havia se quebrado dentro de mim, de forma irreparável.
Melina me recebeu sem fazer muitas perguntas. Ela conhecia bem minha situação, tendo me aconselhado várias vezes a enfrentar meu marido sobre o comportamento da família dele. Sentamos na varanda do apartamento dela, bebendo chá, enquanto eu finalmente deixava as lágrimas caírem. Não posso continuar assim, confessei. Hoje foi a gota d'água. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens da família dele no grupo, provavelmente me culpando por causar drama. Ligações dele, alternando entre raiva e falsos pedidos de desculpas. Desliguei o telefone. Pela primeira vez em anos, não me importei em ser a vilã da história para eles. Passei o resto do fim de semana na casa de Melina. No domingo à noite, liguei o celular apenas para avisar meus pais que estava bem. Havia dezenas de mensagens dele, cada vez mais desesperadas. Atende o telefone. Onde você está? Você está exagerando como sempre. Foi só uma brincadeira. Minha família está preocupada com você. A última mensagem dizia simplesmente: por favor, fale comigo. Ignorei todas. Em vez disso, entrei no grupo da família dele, onde não surpreendentemente encontrei mensagens me chamando de dramática, exagerada e problemática. A irmã dele havia compartilhado memes sobre pessoas que não sabem lidar com brincadeiras e insinuações sobre eu precisar de ajuda psicológica. Depois de 3 anos aguentando calada, decidi que era hora de me posicionar. Escrevi uma única mensagem no grupo. Durante anos tentei me encaixar e ser aceita por vocês. Aguentei piadas à minha custa, comentários depreciativos e humilhações públicas, sempre sorrindo e fingindo que estava tudo bem para não causar problemas. Mas o que aconteceu no chá de bebê foi o limite. Não sou mais a pessoa que vai ficar calada enquanto é tratada como piada. A partir de agora, exijo o mesmo respeito que sempre dei a todos vocês. As respostas não demoraram a chegar. A sogra dizendo que eu estava exagerando como sempre. O sogro afirmando que, na nossa família, sempre brincamos assim. A cunhada insinuando que eu estava arruinando a alegria da gravidez da prima, por chamar atenção para mim. E meu marido pedindo que eu parasse de expor problemas pessoais no grupo familiar. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do mal que haviam me causado. Apenas defensiva e mais críticas à minha reação. Na segunda-feira de manhã, quando estava me preparando para ir trabalhar, meu marido apareceu no apartamento de Melina. Como ele descobriu onde eu estava, não sei. Provavelmente através de amigos em comum ou rastreando meu celular. Precisamos conversar, ele disse quando Melina atendeu a porta. Isso é entre minha esposa e eu. Melina, bênção que ela é, cruzou os braços e respondeu. Ela não quer falar com você agora. Respeite o espaço dela. Você não tem nada a ver com o nosso casamento. Ele rebateu, a voz elevando-se. Isso é problema nosso. Apareci atrás de Melina. Qualquer problema que envolva humilhação pública deixa de ser apenas entre nós dois, não acha? Principalmente quando você envolve toda a sua família. Ele mudou imediatamente de postura, adotando aquela expressão de arrependimento que eu conhecia tão bem. Era a mesma que usava sempre que passava dos limites, antes de me manipular a perdoar e esquecer. Amor, foi só uma brincadeira que saiu de controle. Você sabe como minha família é. Eles não tiveram intenção de magoar. Como você pode dizer isso? Você mesmo começou tudo com aquele comentário horrível. Ele suspirou dramaticamente. Você está tirando tudo de contexto. Eu só estava brincando. Dizer na frente de todos que prefere não ter filhos a tê-los comigo não é brincadeira. É cruel e humilhante. Você sempre leva tudo para o lado pessoal. Senti a raiva subindo pela minha espinha. É pessoal quando você me humilha publicamente. Olha, estamos todos esperando você voltar para casa. Minha mãe até quer fazer um jantar especial para compensar qualquer mal-entendido. Mal-entendido. Como se o problema fosse minha interpretação, e não as palavras cruéis que saíram da boca dele. Não vou voltar hoje, afirmei com uma calma que não sabia que possuía. Preciso de espaço para pensar no que quero fazer com o nosso casamento. Ele empalideceu. Pela primeira vez percebi que ele realmente não esperava que eu reagisse assim. Em todos os anos juntos, eu sempre havia cedido, sempre havia perdoado, sempre havia voltado. Sua família sabia disso. Ele sabia disso. Eles contavam com minha necessidade de agradar e evitar conflitos. Você não pode estar falando sério, ele gaguejou. Por causa de uma brincadeira? Por causa de anos de desrespeito, corrigi. O chá de bebê foi apenas o ponto final. Ele tentou se aproximar, mas Melina permaneceu firmemente entre nós. É melhor você ir embora agora, ela disse. Ela entrará em contato quando estiver pronta. Relutantemente, ele se afastou, não sem antes me lançar aquele olhar, meio raivoso, meio suplicante, que tantas vezes havia me feito recuar e pedir desculpas, mesmo quando eu era a vítima. Naquela tarde, liguei para meus pais e expliquei a situação. Diferente da família dele, meus pais sempre respeitaram minhas decisões, mesmo quando discordavam. Ofereceram-me seu apartamento extra, onde meu pai costumava trabalhar em seus projetos de marcenaria, para que eu pudesse ficar enquanto decidia o que fazer. Aceitei a oferta e, depois do trabalho, Melina me ajudou a recolher algumas roupas e itens essenciais do apartamento que compartilhava com meu marido, aproveitando um momento em que ele não estava lá.
Os dias seguintes foram surreais. Meu marido alternava entre mensagens raivosas e suplicantes. A família dele oscilava entre me vilipendiar no grupo, do qual eu ainda não havia saído propositalmente para monitorar suas reações, e tentar me contatar diretamente com falsas preocupações sobre meu estado mental. Uma semana após o incidente, recebi uma ligação da minha sogra. A primeira vez que ela me ligava diretamente em anos. Geralmente, qualquer comunicação passava pelo meu marido ou por mensagens impessoais no grupo familiar. Querida, ela começou com aquela falsa doçura que eu conhecia tão bem. Estamos todos muito preocupados com você. Meu filho está arrasado. Estou bem. Obrigada pela preocupação, respondi secamente. Olha, acho que houve um grande mal-entendido. Você sabe como somos, sempre brincando. Ninguém quis te magoar. Não foi um mal-entendido. Seu filho disse claramente que prefere não ter filhos a tê-los comigo. Sua filha disse que eu daria à luz reclamações. E todos riram, inclusive você. Houve um momento de silêncio. Você está exagerando o que aconteceu. Era apenas uma brincadeira entre família. Eu sou família também. Ou deveria ser. Ela suspirou, claramente irritada por eu não estar cedendo como de costume. Olha, ninguém é perfeito. Todos cometemos erros. Mas família perdoa. Perdão requer arrependimento sincero primeiro, respondi. E até agora ninguém demonstrou isso. O que você quer? Um pedido formal de desculpas? Uma carta assinada? Estamos tentando superar isso e você está dificultando tudo. O que eu quero é respeito. O mesmo que sempre dei a todos vocês. Bem, ela disse, a falsa doçura completamente desaparecida de sua voz. Se você continuar com essa atitude, vai acabar sozinha. Meu filho merece alguém que entenda o valor da família. Concordo plenamente. E é exatamente por valorizar o conceito verdadeiro de família que não posso mais aceitar o tipo de tratamento que recebi. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minutos depois, meu celular explodiu com mensagens do meu marido, acusando-me de ter sido rude com sua mãe, dizendo que eu estava destruindo todas as chances de reconciliação. Naquele momento, sentada no pequeno apartamento dos meus pais, encarando as mensagens raivosas dele, tive uma epifania. Por anos, havia me culpado por não conseguir me encaixar na família dele. Havia assumido que o problema era comigo, que eu era sensível demais, séria demais, diferente demais. Mas a verdade era que ele nunca havia realmente me defendido. Ele nunca havia colocado limites com sua família sobre como me tratavam. Na verdade, ele muitas vezes se juntava a eles nas brincadeiras, à minha custa. E quando eu expressava desconforto, era eu quem recebia a culpa por não entender o jeito deles. Durante 2 semanas, mantive distância, focando no trabalho e em redescobrir quem eu era fora daquele relacionamento sufocante. Comecei a perceber quanto de mim mesma havia perdido tentando me encaixar nas expectativas dele e de sua família. As ligações e mensagens do meu marido foram diminuindo gradualmente à medida que ele percebia que dessa vez eu não cederia facilmente. A família dele continuou me pintando como a vilã da história no grupo. Agora eu era a esposa ingrata que abandonou o marido por motivos fúteis, a mulher emocionalmente instável, que não entendia brincadeiras. Era surreal observar como eles reescreviam a narrativa, como transformavam a vítima em algoz para se sentirem melhor consigo mesmos. Em nenhum momento houve qualquer reconhecimento de que haviam me magoado profundamente. Em vez disso, eu era a problemática por ter reagido ao que fizeram. 3 semanas após o incidente, enquanto almoçava com minha mãe em um restaurante perto do meu trabalho, encontrei a prima do meu marido, a mesma do chá de bebê. Ela estava com sua barriga já bastante visível e parecia cansada. Pensei em evitá-la, mas ela me viu e se aproximou. Posso me sentar um minuto? Zrenia, ela perguntou, surpreendentemente gentil. Minha mãe olhou para mim, como se perguntasse se eu queria que ela nos deixasse a sós. Assenti levemente, e ela se desculpou, dizendo que iria ao banheiro. Como você está? Zrenia, perguntei educadamente quando a prima se sentou. Cansada. Grávida de 7 meses não é fácil. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Então, seu rosto ficou sério. Eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu no meu chá de bebê. Fiquei genuinamente surpresa. De todas as pessoas da família dele, ela era a última que eu esperaria que se desculpasse. Eu deveria ter falado algo na hora, ela continuou. O que ele disse foi horrível, e ninguém deveria ter que ouvir algo assim do próprio marido, especialmente na frente de outras pessoas. Senti lágrimas se formando, mas as contive. Obrigada por dizer isso. Sabe, eu sempre te admirei, ela confessou. Você sempre foi tão gentil com todos, mesmo quando não mereciam. Sempre ajudou em todos os eventos familiares, mesmo sendo tratada como uma estranha. Eu vi como se esforçou para decorar meu chá de bebê enquanto a irmã dele só dava ordens. Não sabia o que dizer. Nunca imaginei que alguém da família dele tivesse notado meus esforços, ou se importado com a forma como eu era tratada. A família dele, nossa família, nem sempre é fácil. Ela suspirou. Eles podem ser cruéis, especialmente com quem consideram forasteiros. Eu só me safei porque nasci nela,
mas vi como tratam os cônjuges que não se submetem totalmente às suas regras não escritas. Por que está me dizendo isso agora? Zrenia, perguntei. Porque o que você fez, se afastar depois daquela humilhação, foi corajoso. E porque estou prestes a ter um filho e percebendo que não quero que ele cresça, achando que aquele tipo de comportamento é normal ou aceitável. Ela fez uma pausa. E porque seu marido e a família dele estão reescrevendo o que aconteceu, como se você tivesse enlouquecido por nada. Não é justo. Conversamos por mais alguns minutos antes de minha mãe voltar. A primeira se despediu, dizendo que respeitaria qualquer decisão que eu tomasse sobre meu casamento, mas esperava que eu colocasse meu bem-estar em primeiro lugar. Aquela conversa foi um ponto de virada. Até então, havia momentos em que eu duvidava de mim mesma, em que a narrativa deles me fazia questionar se estava mesmo exagerando. Mas ouvir alguém de dentro reconhecer o que aconteceu validou meus sentimentos e fortaleceu minha resolução. Naquela noite, depois de muita reflexão, enviei uma mensagem ao meu marido, pedindo para conversarmos pessoalmente. Escolhi um café perto do meu trabalho, um lugar neutro e público. Ele chegou pontualmente, parecendo ao mesmo tempo ansioso e irritado. Sentou-se à minha frente com aquela expressão que eu conhecia tão bem, a que usava quando queria me fazer sentir culpada por algo. Finalmente decidiu parar com essa bobagem? Ele perguntou com um leve tom de desprezo, como se estivesse falando com uma criança teimosa. Não, decidi que precisamos ter uma conversa séria sobre nosso casamento e o que aconteceu. Ele revirou os olhos. Já pedi desculpas 1000 vezes. O que mais você quer? Você pediu desculpas por eu ter me sentido magoada, não pelo que fez. Corrigi. Há uma grande diferença. Que seja, foi só uma brincadeira que saiu errado. Não foi uma brincadeira. Foi uma humilhação pública. E em vez de me defender, você liderou os ataques. Ele suspirou dramaticamente. Lá vamos nós de novo. Você sempre foi muito sensível. Minha família só estava brincando, como sempre fazemos. Se a diversão de vocês depende de humilhar alguém, talvez o problema não seja a minha sensibilidade, mas a crueldade de vocês. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Olha, vamos parar com esse drama. Você não acha que está na hora de voltarmos à normalidade? Minha mãe está planejando um jantar de família neste fim de semana, e todos esperam que você esteja lá. Para quê? Para ser o alvo das brincadeiras de novo? Você está sendo injusta. Minha família te acolheu. Não, interrompi firmemente. Sua família me tolerou, na melhor das hipóteses. E você sempre escolheu agradá-los em vez de me respeitar. Ele parecia genuinamente confuso, como se não conseguisse compreender por que eu não estava seguindo o roteiro habitual. Pedir desculpas por exagerar, prometer ser menos sensível e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Então, o que você quer? Zrenia, ele perguntou finalmente. Quero que você admita que o que fez foi errado. Não apenas saiu errado, ou foi mal interpretado, mas fundamentalmente errado. Quero que entenda o quanto me machucou, não apenas naquele dia, mas ao longo de anos, permitindo que sua família me tratasse como uma outsider. Ele ficou em silêncio por um momento, e por um breve instante pensei que talvez, finalmente, estivesse refletindo sobre suas ações. Mas então ele balançou a cabeça. Você está exagerando tudo. Estamos juntos há 5 anos e você nunca reclamou antes. Eu reclamei dezenas de vezes. Corrigi novamente. Você sempre minimizou meus sentimentos ou disse que eu estava sendo dramática. Por que você estava? Minha família é assim mesmo. Fazemos piadas. Nos provocamos. Todo mundo entende isso, menos você. Interessante como as piadas nunca são direcionadas a você ou seus pais ou irmãos. Sempre aos cônjuges, especialmente os que não nasceram na Sagrada Família. Ele deu um sorriso condescendente. Agora você está sendo ridícula. Não, estou sendo honesta. E pela sua reação, vejo que nada mudou. Você continua incapaz de assumir responsabilidade ou mostrar empatia genuína. O que isso significa? Significa que não vou voltar para casa agora. Vou ficar com meus pais por enquanto decido o que fazer com nosso casamento. Seu rosto se transformou em uma máscara de indignação. Você não pode estar falando sério. Vai jogar fora 5 anos por causa de uma brincadeira? Não. Estou reconsiderando 5 anos nos quais gradualmente perdi minha voz, minha confiança e meu senso de valor, tentando me encaixar em uma família que nunca me aceitou realmente. E com um marido que nunca me defendeu de verdade. Me levantei, deixando alguns trocados na mesa para pagar meu café que nem havia tocado. Você vai se arrepender disso, ele disse, meio ameaçador, meio suplicante. Minha família vai ficar furiosa. Esse é exatamente o problema, respondi calmamente. Você está mais preocupado com a reação da sua família do que com o fato de ter quebrado meu coração. Saí do café com uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em anos, não me sentia culpada por me posicionar. Não me sentia responsável pelas emoções dele ou de sua família. Não estava tentando desesperadamente consertar algo que nunca foi minha responsabilidade quebrar. Nas semanas seguintes, a família dele intensificou a campanha para me retratar como a vilã. A irmã dele começou a postar indiretamente nas redes sociais sobre pessoas tóxicas que não aceitam brincadeiras,
E mulheres que destroem famílias com seu drama. A mãe dele entrou em contato com amigos em comum para espalhar sua versão da história, onde eu era retratada como emocionalmente instável e manipuladora. Surpreendentemente, poucos caíram na conversa deles. Muitos dos nossos amigos em comum haviam testemunhado ao longo dos anos como a família dele me tratava e como ele raramente intervinha. Alguns até me procuraram para oferecer apoio e compartilhar que sempre acharam o comportamento deles inapropriado, mas não se sentiam no direito de interferir. A primeira grávida manteve contato, ocasionalmente enviando mensagens de apoio ou apenas perguntando como eu estava. Ela foi a única da família dele que pareceu genuinamente se importar com meus sentimentos. E essa inesperada aliança me deu força nos momentos mais difíceis. 3 meses se passaram. Continuei morando com meus pais, focando no trabalho e em reconstruir minha autoestima. Comecei terapia, algo que meu marido sempre ridicularizava como coisa de gente fraca. Aos poucos, fui redescobrindo partes de mim que havia sufocado para agradar a ele e sua família. Meu gosto por literatura, minha paixão por fotografia, minha necessidade de momentos de silêncio e introspecção que eles sempre interpretavam como antissocial. Em uma tarde de quarta-feira, recebi uma mensagem inesperada do meu marido, pedindo para conversarmos. Concordei em encontrá-lo no mesmo café da última vez. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas. Por um momento, senti uma pontada de culpa, rapidamente dissipada quando lembrei que a situação era consequência de suas próprias ações. Como você está? Zrenia, perguntei educadamente. Honestamente? Mal, ele respondeu, surpreendendo-me com sua franqueza. Sinto sua falta. A casa está vazia sem você. Sinto muito por isso. Você vai voltar? Logramos, ele perguntou diretamente. Depende. O que mudou desde nossa última conversa? Ele hesitou. Tenho pensado muito no que você disse. Sobre como te tratamos. Sobre como eu te tratei. Esperei, sem ajudá-lo, querendo ver se conseguiria articular um pedido sincero de desculpas, sem minha assistência. Talvez você tenha razão sobre algumas coisas, ele continuou relutantemente. Talvez algumas das brincadeiras tenham ido longe demais. Algumas das brincadeiras? Zrenia, ele suspirou. Olha, estou tentando aqui. Isso não é fácil para mim. Também não foi fácil para mim ouvir meu marido dizer que prefere não ter filhos a tê-los comigo, na frente de toda a sua família. Ele olhou para baixo, finalmente parecendo envergonhado. Isso foi errado da minha parte. Eu não deveria ter dito aquilo. Era o mais próximo de um pedido genuíno de desculpas que eu havia recebido dele. Mas ainda sentia que estava faltando algo fundamental. O que sua família acha disso tudo agora? Zrenia, perguntei. Seu rosto se contraiu ligeiramente. Eles acham que você está sendo dura demais, que todos cometemos erros e família perdoa. E você? O que você acha? Ele hesitou novamente. Acho que talvez eu tenha deixado minha família influenciar demais nossa relação. Talvez eu não tenha te defendido como deveria. Por quê? Porque é difícil, ok? Você não entende como é minha família. Há expectativas, tradições. Discordar deles significa criar conflitos que duram para sempre. Então é mais fácil permitir que maltratem sua esposa? Ele pareceu genuinamente perturbado. Não é assim. Eles não são maus, apenas intensos. E você sempre foi mais sensível que a maioria. E lá estava, novamente, a mesma desculpa disfarçada, colocando o problema em mim, em minha sensibilidade, não na crueldade das palavras ou ações. Você realmente não consegue ver, não é? Perguntei com uma tristeza que me surpreendeu. Mesmo agora, você está minimizando o que aconteceu, colocando a culpa na minha reação em vez de nas ações que a provocaram. O que você quer que eu diga? Que minha família inteira é tóxica? Que sou um marido horrível? Estou admitindo que errei. Não é suficiente? Não é questão de ser suficiente. É questão de entendimento genuíno. Você admite que errou porque quer que eu volte, não porque realmente compreende como me machucou. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Finalmente, reuni coragem para perguntar o que realmente queria saber. Se eu voltasse para casa hoje, e amanhã estivéssemos em outro evento familiar, e alguém fizesse uma brincadeira à minha custa, o que você faria diferente? Ele pareceu pego de surpresa pela pergunta específica. Eu diria a eles para pararem, suponho. E se eles não parassem? Se respondessem que é só uma brincadeira e que eu deveria aprender a lidar com isso? O que você faria? Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Eu não sei. Não posso simplesmente cortar relações com minha família. Não estou pedindo isso. Estou perguntando se você me defenderia, mesmo que isso significasse enfrentar sua família, mesmo que isso criasse um conflito temporário. Seu silêncio foi resposta suficiente. É isso que pensei, disse finalmente, levantando-me. Você ainda não está pronto para colocar nosso casamento acima do conforto de agradar sua família. E eu não estou mais disposta a ser o sacrifício necessário para manter essa paz. Espera, ele disse segurando meu pulso. Estou tentando mudar, de verdade. Só preciso de tempo. Olhei para a mão dele no meu pulso, em seguida para seus olhos.
Você teve 5 anos para aprender a me respeitar e defender. Teve 3 meses desde o chá de bebê para refletir profundamente sobre o que aconteceu. E ainda assim, aqui estamos, com você incapaz de prometer que me defenderia em uma situação futura. Soltei meu pulso gentilmente. Quando você estiver realmente pronto para ser um parceiro que me valoriza e protege, mesmo que isso signifique enfrentar sua família, podemos conversar novamente. Até lá, acho melhor continuarmos separados. Saí do café mais uma vez, mas desta vez sem lágrimas ou coração pesado. Havia uma certeza nova em meus passos, uma clareza que não sentia há muito tempo. Durante os meses seguintes, minha vida tomou rumos inesperados e positivos. Aluguei um pequeno apartamento perto do trabalho, decorando-o com cores e objetos que eu sempre havia gostado, mas que meu marido considerava muito femininos, ou chamativos demais. Voltei a fotografar nos fins de semana, um hobby que havia abandonado porque sua família sempre zombava de minhas pretensões artísticas. Através da terapia, comecei a reconhecer padrões tóxicos que havia normalizado não apenas em meu casamento, mas em outras relações ao longo da vida. Aprendi a estabelecer limites saudáveis, a expressar minhas necessidades sem culpa e a não me responsabilizar pelas emoções dos outros. A primeira do meu marido deu à luz uma menina linda e me convidou para visitá-la no hospital. Foi um gesto significativo, especialmente sabendo que ela enfrentaria críticas da família por manter contato comigo. Durante a visita, ela me contou que havia começado a estabelecer seus próprios limites com a família, inspirada em parte por minha postura. Ver você se recusar a ser tratada daquela forma me fez questionar quanto tenho aceitado apenas para manter a paz. Ela confessou, enquanto segurava sua filha recém-nascida. Não quero que minha filha cresça achando que é normal ser cruel com os outros, ou aceitar crueldade disfarçada de brincadeira. Meu marido continuou entrando em contato, alternando entre tentar me reconquistar e me culpar pela destruição de nosso casamento. Sua família intensificou a campanha para me vilipendiar, especialmente após eu iniciar formalmente o processo de divórcio 6 meses depois do chá de bebê. A sogra chegou a me ligar, furiosa, quando recebeu a notificação através do advogado do filho. Você está cometendo o maior erro da sua vida, ela disse, a voz tremendo de raiva. Ninguém vai querer uma mulher divorciada que não sabe lidar com brincadeiras familiares. Meu filho te deu tudo e você o joga fora por um comentário infeliz? Não foi um comentário infeliz, respondi calmamente. Foi o culminar de anos de desrespeito. E prefiro estar sozinha do que num relacionamento onde sou constantemente diminuída. Você vai se arrepender disso, ela ameaçou. Quando estiver velha e sozinha, vai lembrar da família que jogou fora. Interessante que você fale em família, observei. Porque em uma família verdadeira, as pessoas se respeitam mutuamente. Algo que nunca experimentei com vocês. Desliguei o telefone sentindo uma estranha mistura de tristeza e libertação. Havia uma parte de mim que lamentava o que poderia ter sido. Se meu marido tivesse sido forte o suficiente para estabelecer limites saudáveis com sua família, se eles tivessem sido capazes de me acolher verdadeiramente, não apenas tolerar minha presença, mas havia uma parte maior de mim que se sentia profundamente aliviada, como se tivesse depositado um fardo pesado que carregava há anos, sem perceber quanto me curvava sob seu peso. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido, em parte porque não tínhamos filhos, e em parte porque, apesar de sua relutância inicial, meu marido parecia ansioso para encerrar o assunto, especialmente depois que começou a sair com outra mulher apenas 2 meses após nossa separação. Uma mulher que, pelo que fiquei sabendo, era extremamente submissa às exigências de sua família e nunca questionava suas brincadeiras. Em um dos últimos encontros com nossos advogados, ele parecia nervoso e inquieto, evitando meu olhar durante toda a reunião. Quando estávamos saindo, ele pediu para falar comigo a sós por um momento. Só queria dizer que, bem, espero que você esteja bem, ele disse desajeitadamente. Estou melhor do que estive em muito tempo. Obrigada, respondi educadamente. Minha prima disse que você tem ido visitar o bebê. Sim, ela tem sido muito gentil. Sua filha é adorável. Ele acenou com a cabeça, parecendo genuinamente perdido sobre como continuar a conversa. Finalmente disse, olha, sei que as coisas terminaram de forma ruim entre nós, mas quero que saiba que não te odeio nem nada assim. Quase ri da ironia. Depois de tudo o que aconteceu, ele estava buscando absolvição, querendo saber que eu não o odiava, talvez para aliviar sua própria culpa. Não te odeio, respondi sinceramente, mas aprendi muito sobre o que mereço em um relacionamento, e não é o que tínhamos. Eu realmente tentei mudar, ele disse, um toque de súplica em sua voz. Eu sei que tentou, respondi gentilmente. Mas algumas mudanças requerem mais coragem do que estamos dispostos a ter. E sua necessidade de agradar sua família sempre foi mais forte que seu desejo de me proteger. Ele olhou para baixo, incapaz de negar a verdade em minhas palavras. Você acha que fiz a escolha errada? A pergunta me pegou de surpresa. Não esperava esse momento de introspecção dele, especialmente tão tarde no processo.
Acho que fez a escolha que fazia mais sentido para você naquele momento, respondi após uma pausa. E eu fiz a escolha que fazia mais sentido para mim. Talvez ambas estejam certas, apenas para pessoas diferentes. Nos despedimos com um aperto de mão formal, e enquanto o observava se afastar, senti uma onda de gratidão inesperada. Não por ele ou pelo que tínhamos vivido, mas pelo que aquela experiência dolorosa havia me ensinado sobre mim mesma, sobre meus próprios limites e valor. 1 ano após o infame chá de bebê, recebi um convite para o primeiro aniversário da filha da prima. Hesitei inicialmente, sabendo que provavelmente toda a família estaria lá, incluindo meu ex-marido e sua nova namorada. Mas a prima insistiu, garantindo que havia conversado com todos e estabelecido regras claras sobre comportamento respeitoso. Decidi ir, não para provar algo a eles, mas porque havia desenvolvido uma amizade genuína com a prima e adorava sua filha. Além disso, havia algo simbólico em retornar ao mesmo salão onde tudo havia começado, desta vez como uma mulher mais forte e segura de si. A festa estava linda, decorada com borboletas e flores, refletindo a personalidade doce da aniversariante de 1 ano. Vi meu ex-marido e sua nova namorada de longe. Ela parecia nervosa, ajustando constantemente seu vestido e olhando para a sogra em busca de aprovação, um espelho do que eu costumava ser. A família dele claramente não sabia como agir comigo. A sogra estava visivelmente tensa, o sogro fingiu não me ver, e a cunhada lançava olhares venenosos em minha direção sempre que achava que ninguém estava observando. Mas o mais interessante foi o comportamento do meu ex-marido. Ele parecia simultaneamente ansioso e fascinado. Observando-me de longe enquanto eu conversava confiante com outros convidados, ria sem me preocupar se estava sendo muito alta, uma de suas frequentes críticas, e até dancei com a aniversariante nos braços. Em determinado momento, nossa anfitriã fez um breve discurso agradecendo a presença de todos. Quando terminou, a cunhada não resistiu e fez um comentário alto o suficiente para eu ouvir. Algumas pessoas realmente não têm vergonha de aparecer onde não são bem-vindas. Houve um momento de silêncio constrangedor. 1 ano antes, eu teria corado, abaixado a cabeça e possivelmente saído da festa chorando. Mas naquele dia, apenas sorri tranquilamente e continuei conversando com a pessoa ao meu lado, sem dar o gostinho da reação que ela tanto desejava. Foi a prima quem respondeu, sua voz clara e firme. Na minha festa, todos os meus convidados são bem-vindos, e espero que todos os tratem com o mesmo respeito que gostariam de receber. A tensão era palpável, especialmente quando a sogra puxou a filha para longe, sussurrando furiosamente algo que não pude ouvir, mas o dano estava feito. Pela primeira vez, alguém da família havia estabelecido publicamente um limite contra o comportamento tóxico. Perto do final da festa, encontrei-me sozinha por um momento com meu ex-marido, quando ambos fomos pegar bebidas na mesa de refrescos. Você parece bem, ele comentou, soando genuinamente surpreso. Estou bem, respondi simplesmente. Sua vida... Está tudo certo? Melhor do que nunca, na verdade, respondi com sinceridade. E você? Ele deu de ombros, olhando rapidamente para sua nova namorada que conversava nervosamente com sua mãe do outro lado do salão. Tudo bem, diferente, mas bem, assentiu. Mas antes que pudesse me afastar, ele perguntou, você se arrepende? De como as coisas acabaram entre nós? Pensei por um momento antes de responder. Me arrependo de não ter estabelecido limites mais cedo. Me arrependo dos anos que passei tentando me encaixar em um lugar onde claramente não era valorizada. Mas não me arrependo de finalmente ter escolhido minha paz e dignidade, mesmo que isso significasse perder nosso casamento. Ele engoliu em seco, parecendo genuinamente afetado por minhas palavras. Às vezes penso no que você disse, sobre eu não ter coragem suficiente para enfrentar minha família. Acho que você estava certa. A admissão me surpreendeu, mas não senti nenhuma satisfação vingativa. Apenas uma leve tristeza pelo que poderia ter sido. Nunca é tarde para aprender a estabelecer limites saudáveis, respondi gentilmente. Por você mesmo, se não por mais ninguém. Voltei para meus amigos, deixando-o com seus pensamentos. Pelo canto do olho, vi a sogra se aproximando dele rapidamente, provavelmente incomodada com nossa conversa. Deixei a festa algumas horas depois, após me despedir calorosamente da aniversariante e sua mãe. Enquanto dirigia para casa, refleti sobre o último ano e a jornada que havia percorrido. Não foi fácil. Houve noites de dúvida e lágrimas. Momentos em que me perguntei se havia exagerado, se deveria ter sido mais paciente, mais compreensiva, menos sensível. Mas então lembrava do olhar no rosto dele quando disse aquelas palavras cruéis no chá de bebê. Lembrava das incontáveis vezes em que engoli minha dor para manter a paz. Das vezes em que me senti invisível e insignificante em uma família que supostamente deveria ser minha também. E sabia, com uma certeza que crescia a cada dia, que havia feito a escolha certa. Não apenas para me afastar de um relacionamento tóxico, mas para redescobrir meu valor, minha voz e minha capacidade de estabelecer limites saudáveis. Minha vingança não foi elaborada ou dramática. Não envolvi terceiros ou tentei destruir reputações. Foi silenciosa e poderosa.
Simplesmente me recusei a continuar aceitando um tratamento que me diminuía. Recusei-me a ser o bode expiatório conveniente para as dinâmicas tóxicas daquela família. Recusei-me a sacrificar minha dignidade no altar da paz familiar. E no processo, encontrei algo muito mais valioso que qualquer aprovação externa poderia proporcionar. Encontrei respeito próprio, a capacidade de olhar no espelho e reconhecer uma mulher que finalmente aprendeu seu próprio valor.